Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui hoje com mais um seminário para novos pregadores. Seja bem-vindo à nossa escola. Eu quero convidar desde já você a se inscrever em nosso canal, a curtir e compartilhar os nossos vídeos. Nós vamos hoje dar uma noção de hermenêutica. Nós falávamos na outra aula que falávamos sobre a necessidade, melhor dizendo, a gente precisa interpretar ou saber interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui citar de forma bem simples algumas regras fundamentais para se fazer uma boa interpretação da Bíblia. Antes, porém, queremos começar com um texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 1, versículo 31, aliás, capítulo 23, versículo 31, um texto que vai servir para embasar o que nós vamos falar hoje aqui. Ele diz assim: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe, a gente tem logo a impressão, e a gente até porque em nosso meio, a gente tem a mania, de quando a gente cita na pregação, não sei se vocês já perceberam isso, alguma coisa negativa, a plateia tem sempre uma reação imediata, diz, misericórdia, todo mundo, misericórdia, toda vez que você cita alguma coisa negativa. E quando a gente lê esse texto, dá a impressão que a gente vai dizer também isso, misericórdia. Quem é que pode dizer a sua própria palavra e depois falar que Deus disse? Quem é que pode fazer? Quem é esse louco? Quem é esse insano que prega uma palavra sua, algo que sai da sua mente, da sua cabeça, e depois diz que foi Deus quem mandou dizer? Todos nós podemos cair nessa armadilha. Todos nós. Alguns o fazem por maldade. Outros o fazem por ignorância, por não conhecer algumas regras importantes para a interpretação de um texto. Então, quando você pega um texto da palavra de Deus e dá uma interpretação equivocada, errada, você estará, de certa forma, pregando aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não falou. Alguns irmãos gostam até, no púlpito, de dizer, olha, a Bíblia diz, e aí eles largam uma coisa lá que a Bíblia nunca disse. Domingo, outro dia, estávamos aqui na nossa igreja, e o irmão falando, olha, a Bíblia diz que cabeça vazia é oficina de Satanás. Possa até ser que cabeça vazia, mente vazia, se torne uma oficina de Satanás. Mas a Bíblia não diz. Não está escrito assim, com essas palavras. Mente vazia é oficina de Satanás. Então, nós, pregadores, temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode cair na armadilha de estar dizendo ao povo que Deus falou, quando, na verdade, Deus não falou. Então, a gente comete esses erros graves quando a gente não sabe aplicar, ou melhor, a gente não sabe interpretar corretamente a palavra de Deus. É por isso que eu gosto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Como é que diz esse texto? Como é que diz? O que é que esse texto diz aí? O que é que esse texto diz? 2 Pedro. Meu irmão. Ele diz o seguinte, sabendo primeiramente isto, olha o que Pedro está dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de o quê? Particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando se trata de interpretação da Bíblia,
Você não pode dizer, Diego não pode dizer, eu penso dessa forma. Não, pastor, esse texto aqui, não, eu penso que... E essa expressão, eu penso, eu acho, existe muito nos nossos debates, né? Tem aquele grupo aí, que Rodrigo gosta muito de provocar, né, uma discussão, aquele grupo do WhatsApp, Conhecimento da Bíblia, alguma coisa assim. Jackson também gosta de criar uma polêmica ali, naquele grupo. Não sei se vocês fazem parte desse grupo aí. E aí, o pessoal começa a debater, não é? Às vezes levantam até questões interessantes. Mas aí começa a dizer, não, mas na minha visão, não, porque eu penso assim, porque eu acho que é assim. E o exegeta, que é você, é o cara que faz a exegese do texto, e a gente depois vai aprender o que é exegese, que a exegese é uma ferramenta da hermenêutica. O bom hermeneuta, o homem que sabe interpretar bem a Bíblia, dificilmente ele vai usar a expressão eu acho, eu entendo. Ele vai dizer, o texto bíblico dá a entender, quando existem textos obscuros que a gente não consegue chegar a um senso comum, então a gente vai evitar esses termos, eu acho, e a gente vai dizer como? A gente vai dizer o seguinte, o texto parece que quer dizer isso. O consenso acerca... Nós estamos no século XXI, não é isso? Então, imagine que já houve debates, já existem vários debates acerca dos assuntos mais discutidos na Bíblia. Então, hoje a gente dá para perceber que já existe um senso comum em muitos assuntos. Por exemplo, eu coloquei até no meu Facebook uma frase dos pseudos intelectuais. Eles chegam nos grupos de WhatsApp, em algum grupo assim, e começam a debater, olha, qual foi a marca de Caim? Esse é um tipo de discussão que já vem sendo feito há muito tempo. E essa já é uma questão elucidada para muita gente. Mas o cara começa a discutir como se aquilo ali, ele estivesse descobrindo a roda. Eu descobri a pólvora, não, porque o teólogo fulano e o teólogo cicrano diz. Aí ele começa a cair na armadilha de dizer, eu acho que, não, no meu pensamento, eu entendo. E nós vamos aprender hoje que na Bíblia, quando se trata de interpretação de texto sagrado, não existe essa de eu entendo, ou melhor, de eu penso, eu acho. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela tem uma interpretação só, e o bom pregador tem que descobrir qual é esta interpretação. Qual é o senso comum acerca daquele texto. Então, a Escritura não é de particular interpretação. É o que Pedro está dizendo na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Não é de particular interpretação. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram a palavra. Agora eu tenho que descobrir o que foi que eles falaram. Para quem falaram, por que falaram, como a gente aprendeu na aula passada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de qualquer coisa, antes da gente ter na mão as técnicas da exegese, da hermenêutica, a gente vai ter que aprender a, em primeiro lugar, pedir a orientação de Deus. Gente, aí aqui a gente tem que voltar para aquilo. O pregador, o bom pregador, é aquele que passa tempo lendo a Bíblia e orando. Quando ele passa tempo orando, o Espírito Santo do Senhor vai ajudá-lo a entender a Escritura, ou aquele texto onde ele sente dificuldades de entender. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a orientação de Deus. E por que pedir a orientação de Deus? Porque em hermenêutica se diz
que existem 3 correntes de pensamento acerca da interpretação da Bíblia. A primeira corrente diz o seguinte, que a Bíblia só pode ser interpretada por estudiosos da sua problemática linguística, histórica e textual. A gente viu aqui, lembra, na última aula, que existe um distanciamento histórico entre nós e a Bíblia, um distanciamento contextual, lembra disso que eu falei para vocês aqui? Um distanciamento linguístico, um distanciamento autorial. Então, a Bíblia tem uma complexidade relacionada com a linguística, relacionada com a história e relacionada com o próprio texto. Então, existe uma corrente que pensa, que defende que a Bíblia só pode ser interpretada, portanto, por gente que estudou muito a questão da língua, a questão da história, a questão do texto sagrado. Vocês concordam com essa afirmativa? Concordam? Eu também não. Danilo disse que não concorda. Eu também não concordo. Que existe complexidade? Existe. Complexidade linguística, histórica e textual? Existe. Mas a Bíblia pode ser entendida. Ali, afinal de contas, o autor da Bíblia é quem? O próprio Deus. E esse Deus tem interesse que eu e você compreendamos a palavra de Deus. Então, sim, é possível, mesmo com toda essa complexidade, a gente entender a Escritura. A outra corrente diz o seguinte, todas as pessoas estão automaticamente, sem preparo anterior, prontas para discernir toda e qualquer passagem bíblica. Olha isso aí. Todas as pessoas, sem nenhum preparo, estão prontas para interpretar qualquer texto da Bíblia. Claro, se a Bíblia é a palavra de Deus, então todas as pessoas estão prontas. Vocês concordam com isso? Eita dúvida. Vocês concordam? Eu também não. Claro que não. É por causa disso que existem as chamadas o quê? Heresias. Porque pessoas despreparadas, sem conhecimentos básicos da interpretação textual, terminam interpretando da maneira que quer e aí fazendo novas doutrinas, novos ensinamentos, falando, como o profeta Jeremias disse, aquilo que Deus não mandou ele dizer. Agora, a última corrente é interessante. Ela diz que existem textos dificílimos. Existem? Vocês concordam com isso? Existem, claro. Dificílimos. Os quais, até o momento, nem mesmo os especialistas conseguiram explicar de forma satisfatória. É verdade isso? É. Outros que podem ser entendidos tendo-se alguns conhecimentos básicos das questões fundamentais que as envolvem, e ainda outros claríssimos que podem ser entendidos por qualquer criança. É correto isso? É. Pastor Ramondo, às vezes também acontece do pastor, ele lê um versículo isolado, certo? Não lê ele todo, aí ele faz alegoria, inventa história, e termina falando heresias para o público. Não tenha dúvida, essa pessoa, irmão Rosemilson, que é o nosso produtor aqui do nosso programa, essa pessoa desconhece as questões relacionadas a texto e contexto, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você pegar um texto isolado é uma agressão que você faz ao texto. Isso é regra básica, não somente para a interpretação da Bíblia, gente, para a interpretação de qualquer texto. De qualquer texto. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o medo de todo aluno que vai fazer um vestibular ou uma prova do Enem? É a redação.
Não é isso? É a redação. Qual é o maior peso numa prova dessa? É a redação. Porque a redação, a partir de um tema que é dado, ela revela a sua capacidade de entender a vida, de entender as questões, os temas, os dilemas. Então, se você recebe um texto ali e trabalha ele de forma isolada, ao invés de você pegar aquele texto que é dado ali, por exemplo, eles dão um texto lá digamos, de Machado de Assis, e aí você pega aquele texto e pega lá uma frase isolada no meio e desenvolve o seu pensamento, você está fazendo uma agressão grosseira ao texto. Vamos lá. Então, diante dessas verdades, eu gosto do que está escrito no Salmo 119, versículo 18. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, isso aqui está relacionado com a primeira lição que estou dando para vocês, que é pedir a orientação de Deus. Hoje eu estava aqui com o meu amigo, pastor Evandro, nosso vice, aqui no setor, lendo Ezequiel 43, e o versículo 10 em diante me deixou intrigado. Então, eu compartilhei com o pastor Evandro esse texto, e disse ele: pastor Evandro, depois desmiúce, vá, leia, para poder ver se o senhor me ajuda a elucidar o que é que Deus quer com essa coisa aqui de estatutos. Esta é a lei da casa, a lei da casa. Estou com a Bíblia aberta aqui nele. Ezequiel 43, versículo 12, assim: esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar. O que você faria com um texto desse? O que ele quer falar para a gente? O que Deus queria falar para Israel através desse texto? E esse texto vale para a gente hoje, serve para a gente hoje. Então, eu não posso simplesmente pegar o versículo 12 aqui e começar, uma história mirabolante, sem primeiro eu ler. Aí eu vou ter que fazer o que aqui nesse caso? Eu vou ter que ler o capítulo todo. Se eu não conseguir ler o capítulo todo, eu vou ter que ler o livro todo. É o que a gente vai aprender daqui a pouco sobre contexto. Vamos lá. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que todo pregador tem que entender está relacionada com essa experiência que eu tive hoje aqui com o pastor Evandro. Eu fui conversar com ele para ver se ele tinha um esclarecimento melhor do que o meu, uma visão melhor do que a minha acerca desse texto. E eu aprendo em Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 40, ali está o nosso irmão Filipe, não esse Filipe aqui, o outro Filipe, o evangelista, que está explicando para o carcereiro, ou para o tesoureiro da rainha de Candace, explicando um texto que ele estava lendo e não entendia. Vamos recordar essa passagem. A Bíblia diz que quando Filipe se aproximou da carruagem desse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, sim ou não? Não é isso? Como é que dizia lá o texto, vocês lembram? Ele foi levado, como cordeiro ao matadouro e tal. E aí o tesoureiro faz uma pergunta: de quem, olhe só a pergunta, de quem Isaías está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Olha a pergunta. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto? Primeiro, o etíope foi humilde para pedir ajuda. Ele reconheceu que precisava de ajuda para compreender aquele texto. Gente, olhe para mim. Na vida, sempre vai ter gente que sabe mais do que a gente.
E o pregador tem que ter humildade para não sair por aí falando loucuras. Quando ele não orar e não conseguir uma resposta, não há problema nenhum ele consultar uma pessoa que saiba mais do que você. Você consultar os livros, as enciclopédias, livros que falam daquele assunto. Um exemplo clássico é a lição da escola bíblica dominical, não é? Então, nós estamos estudando esse trimestre, sobre a carta aos Romanos, na classe de jovens, na classe de adultos. Então, é bom que você leia um livro que faça um discurso acerca da carta aos Romanos. É bom que você saiba acerca das obras de Martinho Lutero, acerca da carta aos Romanos, que foi o pai da igreja que mais falou sobre a carta aos Romanos. Aliás, a reforma protestante, ela tem como base, praticamente, a carta aos Romanos. Então, é bom você ler algumas obras de Martinho Lutero e outros autores que discursam em cima desta carta. Então, o pregador tem que ter humildade para pedir ajuda, para buscar ajuda em fontes literárias e em pessoas que você sabe que sabem mais do que você e que possa ajudar. O tesoureiro de Candace, o etíope, ele pediu ajuda. O Senhor providenciou, então, para ele quem? Um encontro entre ele e Filipe. Deus usou Filipe para ajudar aquele homem na compreensão da sua palavra. Então, às vezes, Deus usa alguém para nos ajudar a compreender a palavra. O pregador tem que ter humildade para essa realidade. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que nós temos que aprender a abordar todas as passagens com humildade. Filipe lá é pregador, né? Aí Filipe assim, não, aqui o Salmo 23, quem não entende o Salmo 23? Uma criança entende. Aí você encara o Salmo 23 como uma coisa fácil de se falar. E, às vezes, por trás dos textos mais conhecidos e mais simples, tem lições preciosas que você ainda não descobriu, porque você não estudou melhor aquele texto. Quem está me entendendo aí? Amém? Então, não é porque o texto é fácil, é muito usado, é muito conhecido, que a gente não vai estudar aquele texto. O contexto histórico, cultural, religioso, textual, para eu poder perceber algumas coisas preciosas que estão ali. Você tem que entender que o texto nunca pode ser lido de um ângulo só. Por exemplo, se eu ficar onde vocês estão, onde o Filipe está sentado, eu só vou ver que aqui em cima tem uma Bíblia, não é isso? Tem um teclado, eu sei que tem um teclado, você sabe, né? Que tem um teclado aqui, e sabe que tem um mouse, ok? Então, nesse ângulo aí, é o máximo que você pode ver isso. Ok? Como ele é transparente, você percebe por baixo que tem alguma coisa aqui. Então, nesse ângulo, você só pode ver isso. Mas eu posso ver mais do que você. Eu posso ver que a Bíblia está aberta em Ezequiel 43. Eu posso ver as letras do teclado. Eu posso ver a marca do teclado e do mouse. Eu posso ver que tem parafusos aqui em cima, porque eu estou vendo de um outro ângulo. Com o texto sagrado é a mesma coisa. Eu preciso aprender a olhá-lo por outros ângulos. Um exemplo, nós pentecostais temos um costume de toda vez que aparece azeite na Bíblia é o Espírito Santo. Não é isso? Fumaça é a glória de Deus. Não é isso? Porque a gente sempre olha sob o ângulo pentecostal, sob o óculos
do pentecostalismo. Mas uma interpretação bíblica pura, acurada, tem que ser feita assim uns óculos da nossa religiosidade, das nossas tendências teológicas. Então, eu não posso ver a Bíblia sob o olhar de um assembleiano, como também não posso ver a Bíblia sob o olhar de um presbiteriano. Eu tenho que olhar a Bíblia desprovido desses olhares, para poder, então, descobrir o que é que a Bíblia quer falar comigo. Deu para entender? A notícia lá no jornal, você sabe que a maioria dos jornais, aqui no Brasil principalmente, são extremamente tendenciosos. Eu não vou citar aqui alguns exemplos, por uma questão ética. Mas o cara dá uma notícia lá, vou dar um exemplo, mas sem citar o jornal, por uma questão ética. Um certo jornal aqui, muito famoso no Brasil, depois do episódio de uma pessoa que recebeu uma pedrada, que disseram que tinha sido um crente que tinha dado aquela pedrada, então colocou logo lá que os crentes, os cristãos evangélicos são intolerantes. Quando você vai olhar a história, não tinha nada a ver com intolerância. E muito menos intolerância por parte de cristãos evangélicos. Então, ele deu para você uma notícia, ele deu a notícia para você sob um ângulo. Mas aí você tem que ter o olhar crítico para procurar saber a verdadeira história. E um bom pregador, ele tem que ter esse olhar crítico em relação à Bíblia. Por isso que, em algum momento, nós vamos estudar aqui no nosso Senop sobre crítica literária. Quando você vai, agora, fazer uma crítica ao texto. E aí você vai entender que crítica é essa, não é essa crítica que você está pensando, de falar mal, de criticar, não. Isso a gente vai aprender quando estivermos falando sobre isso. Então, nunca pense que você conhece todos os textos. Às vezes, por trás do texto mais simples, Danilo Vieira, existe um aprendizado ou uma curiosidade extraordinária. Eu gosto de um livro que eu quero recomendar para vocês, fazer aqui propaganda de graça, do nosso irmão Antônio Gusso, no livro dele, Como Entender a Bíblia. É um livro de hermenêutica com uma linguagem bem fácil. Anote isso aí, esse autor e esse livro. Ele diz o seguinte, que você só aprenderá quando concluir que existe a possibilidade de desconhecer alguma parte do texto conhecido. Em suma, só aprendemos quando sabemos que não sabemos. Então, o livro de Dr. Antônio Gusso, o livro é Como Entender a Bíblia. E ele diz o seguinte, vou repetir para vocês, você só aprenderá quando concluir que existe a possibilidade de desconhecer alguma parte. Eu conheço Salvador. Você acha que você conhece Salvador? Eu fui numa igreja ontem, meu irmão, que eu nunca imaginava que ali dentro tinha uma igreja Assembleia de Deus. Eu quero mandar até a paz do Senhor lá para meus irmãos de Baixa do Petróleo, lá em Lobato. Uma rua assim que entra assim, depois entra assim, depois entra assim. Tal. Aí chega lá na igreja. Aí eu digo, não, eu não conheço Salvador. Eu moro aqui em Salvador, sou soteropolitano com muita alegria, já visitei algumas capitais do nosso Brasil, não tem capital mais bonita do que Salvador, embora todas as outras também sejam bonitas, mas como bom soteropolitano, Salvador, para mim, é a capital mais linda desse país, mas eu não conheço toda a capital. Às vezes, o texto sagrado é assim, você não conhece todo o texto, o que está por trás daquele texto. Pois não? Quer dizer, então, que a partir do momento que você desconhecer
alguma passagem da Bíblia, você começa a entender ela, é isso? Não. O que eu quero afirmar é o seguinte, que às vezes aquele texto, que é muito conhecido, tem coisas acerca dele que nós desconhecemos. Vou dar aqui um exemplo, irmão Rosemilson. Tem uma história, os estudiosos falam sobre o Código Hammurabi. O Código Hammurabi era um complexo, era um conjunto de leis que regiam as relações lá na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, lá naquela região lá. Hammurabi era um rei que elaborou um código de conduta, não é? E falava sobre... Acho que eu já falei sobre isso para vocês aqui, não sei se eu já falei. Já falei isso para vocês aqui? Não? Então vou falar. Então, esse código, ele falava sobre comércio, a vida religiosa do povo. Você lembra daquela passagem que a nossa irmã Raquel, a mulher de Jacó, ela, quando está saindo da terra do seu pai com o seu marido, e a outra irmã dela, que também era esposa de Jacó, ela leva um ídolo, né, da casa de seu pai. O pai, Labão, levanta furioso, agoniado, e vai atrás de Raquel, que já está, né, a caminho de viagem. Vai atrás de Raquel? Não, vai atrás da caravana, que ele não sabia quem foi que pegou o ídolo. Quando você lê o texto assim, você pensa duas coisas. Ou esse cara era muito religioso, e aquele ídolo era muito precioso para ele, porque ele era um grande religioso, ou Rebeca era idólatra. Ou Rebeca não, Raquel era muito idólatra. Mas, na verdade, não era nem uma coisa nem outra. Quando você começa a estudar o Código de Hammurabi, você vai descobrir que, naquela região, naquela época, havia um costume que, quando um homem, um fazendeiro, um pai de família, queria passar os seus bens para alguém, ele dava como símbolo um dos ídolos de sua casa. Então, se você sai da minha casa com um ídolo meu, provavelmente dado por mim, mais tarde você pode voltar com esse ídolo e requerer os meus bens, ou parte dos meus bens, porque ele é a prova que você herda através daquele ídolo. Então, quando o nosso irmão, o querido Labão, vai atrás dela, ele estava preocupado, era que ela voltasse mais tarde, para requerer, ou ele tivesse pensado que aquilo ali foi um golpe de Jacó, já que Jacó já tinha enganado ele em outros momentos, para poder, mais tarde, requerer os seus bens. Eu não sabia disso, porque o texto sagrado não diz. O texto sagrado não fala, mas quando você vai estudar tudo que se relaciona àquela época, aquele momento em que aconteceu aquela história, aquele episódio, você vai aprender uma coisa que você não conhecia acerca daquele texto, antes de você sair chamando Raquel de idólatra. Entende-se, portanto, subentende-se que talvez Raquel quisesse sair dali, até porque antes dela sair, ela tem uma conversa lá com Jacó, e Jacó dizendo para ela, olha, seu pai me enganou aí algumas vezes e tal, não dá para a gente ficar mais junto. E talvez Raquel quisesse, depois, eu tenho direito a algumas coisas aqui dessa casa, e talvez eu possa voltar mais tarde, tendo o ídolo como prova de que essas coisas aqui são minhas. Então, são especulações que se fazem a partir de registros, de documentos, que justificam a atitude daquela pessoa naquele episódio. Deu para entender mais ou menos? Então, vamos lá. Vamos aqui tomar como exemplo Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Aqui as pessoas costumam cometer um erro quando leem esse texto. Que Jesus fala sobre, não se preocupe pelo que haver de comer, beber, vestir, não é isso? Não se preocupe pelo que haver de comer, beber, vestir e tal. A partir do versículo 25, porque o Pai Celestial cuida de vocês, não são as aves melhores do que vocês, etc. e tal. Aí no final do versículo 33, Jesus vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, o desavisado que lê o texto por cima, ele vai pensar o que logo? Alguns lê assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto nunca disse todas as coisas. O texto diz todas estas coisas. O texto diz como? Todas estas coisas. Quais coisas? Comer, beber e vestir. Então o texto não está prometendo todas as coisas para a gente. O texto está prometendo que as necessidades básicas serão supridas por Deus quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, é uma lição sobre você aprender a descansar em Deus. Quando você busca em primeiro lugar a Deus, Deus vai cuidar de você. Então, é um texto conhecido? É, mas a gente corre o risco de cometer. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Diz como lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas que todas as coisas? Não, pastor, eu posso comprar um carro, eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu vou lá na concessionária, pela fé, o meu salário não dá para pagar a mensalidade, a parcela do carro, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Loucura, você é doido. A Bíblia não está dizendo isso. Mas muita gente, já vi muitos pregadores falando isso. Você pode, todas as coisas, se levante nesta noite. Não, eu não posso todas as coisas. Agora, a questão é o seguinte também, desse versículo que o senhor falou aí, tem que obedecer a Deus, estar em santidade e ter intimidade com Deus. Em qual versículo você está falando? Do Mateus 6,33. Sim, não tem dúvida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos priorizar Deus em nossas vidas, de modo que nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade, que o seu caráter, o caráter de cada um de nós seja semelhante ao do Senhor, e que nós sirvamos e obedecemos a Deus em tudo. Porque senão... E é a partir daí que Deus, então, vai cuidar da gente, né? Nas necessidades mais básicas. Mas voltando para Filipenses, o que Paulo queria dizer? Olha, porque antes ele falou o quê? Antes ele falou o quê? Sei estar abatido, não é? E também sei tem abundância. E ele quer dizer, olha, parafraseando Paulo, gente, eu já passei por tudo nessa vida. Já tive roupa, já fiquei sem roupa. Já tive dinheiro, já fiquei sem dinheiro. Já tive muita comida, já fiquei sem comida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é, eu estou pronto a passar por qualquer situação. E Paulo está dizendo isso porque em todas as situações, Deus supriu suas necessidades. Então, não é eu posso todas as coisas no sentido de que eu vou sair por aí fazendo tudo, porque Deus vai honrar a minha fé. Não. Eu posso, Paulo, eu posso passar por qualquer situação, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que supre as minhas necessidades. Ok? Se você me entendeu aí, diga amém. Amém. Muito bem. A terceira coisa, a gente vai terminar com isso, porque nós temos agora poucos minutos, não é? Então, nós vamos... observe o texto com muita atenção. Observe o texto com muita atenção. Uma das formas de você fazer isso é você lendo várias vezes o texto, de forma pausada e corretamente. Um bom pregador tem que entender que esse texto que você lê aqui na Bíblia, isso aqui tem vírgula, gente, tem ponto e vírgula, tem ponto parágrafo. Você não pode sair por aí atropelando todas as pontuações que tem a nossa gramática, porque você pode cometer sérios erros. Então, para você compreender um texto, você tem que primeiro fazer
faça a leitura várias vezes daquele texto. Às vezes, quanto mais você ler, mais coisas chegam à sua mente. Consulte várias versões da Bíblia, se possível, na língua original do texto. Para quem gosta aí de estudar grego, aramaico e hebraico, se você não domina o original, a língua original, a maioria de nós não dominamos, então você tem que estar com bons livros que lhe aproximem, né, desse original. Então, a gente vai aprender que um texto sagrado, quanto mais moderna a versão, mais distante do original. Quanto mais antiga a versão, mais perto do original. Porque quanto mais a gente moderniza, a gente contextualiza esse esforço que a gente faz para contextualizar cada vez mais, colocar mais próximo, uma linguagem mais que todos possam compreender, isso aí vai perdendo o sentido original da palavra. Então, por isso, leia várias versões, principalmente as mais antigas, elas estão mais próximas do original, para você poder compreender o texto. Nós vamos... anote palavras e termos difíceis ou desconhecidos que possam surgir naquele texto. Cite aí um exemplo de uma palavra difícil. Você chega lá, pastor, o que é isso? Que palavra é essa? Isso quer dizer o quê? Isso é um lugar? Isso é um nome de gente? Isso é uma... O que significa isso? Não é? Então, anote esses termos difíceis. Consulte um bom dicionário, mapas e outros auxílios. Consulte um bom dicionário. Veja lá um atlas muito bom, e tenha outros auxílios. Procure conhecer o contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito, o que acontecia na época política, social, econômica e espiritualmente. Por exemplo, muita gente pergunta, onde estava Daniel no episódio da fornalha ardente? Por que Daniel não estava lá? Alguns explicam que Daniel era responsável por várias províncias do reino da Babilônia, e, portanto, talvez ele estivesse em alguma dessas províncias, trabalhando a serviço do rei. Outros dão outro tipo de explicação. Então, procure conhecer o fundo da história, o pano de fundo da história. O que estava acontecendo enquanto aquele episódio acontecia. Observe o texto de todos os ângulos, o que eu já falei aqui, buscando as palavras-chave, as que mostram a base central do assunto e o significado da passagem como um todo. Existem palavras que amarram um texto, e o cerne do texto, a ideia do texto, às vezes, está ali naquela palavra. Ok. Nós temos ainda alguns minutos. Nós vamos, na próxima aula, portanto, falar sobre contexto e texto. Estudar sobre contexto e texto. Então, Deus abençoe a sua vida de forma especial. Não esqueça que você é um pregador da palavra de Deus. Você não sobe no púlpito para falar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Se você tem essa tarefa, essa chamada, você que está nos assistindo agora,
tem essa chamada para pregar a palavra de Deus, a Bíblia como ela é, então você tem que dizer o que ela está dizendo. E para dizer o que ela está dizendo, você tem que ser humilde para poder estudar esse livro. E uma das formas mais que vai lhe enriquecer, que vai lhe ajudar a você entender melhor esse texto, é você conhecer, obedecer essas regras básicas, mas que são fundamentais para uma boa interpretação da palavra de Deus. Você não deve estar preocupado, porque nós pentecostais temos essa preocupação, né? Se o povo vai dar glória a Deus, se o povo vai chorar, né? A gente fica, se o povo não deu glória a Deus, a gente sai de lá arrasado. Meu Deus, foi o que eu falei, meu Deus. Ninguém deu glória a Deus. Aprenda, nós não temos compromisso com as reações emocionais das pessoas. Se alguém chorar, irmã Argolo, deve chorar por uma obra do Espírito Santo, feita na vida dessa pessoa, através da palavra que você pregou. Então, não precisa você ficar se esforçando, receba, receba, receba. Não precisa ficar se esforçando para isso. Tem muitos pregadores aí usando desses procedimentos, desses mecanismos, para poder fazer, para quê? Para depois ser convidado de novo. E o homem que é chamado por Deus, que é sustentado pelo Espírito Santo, ele não precisa se preocupar se ele vai ser chamado de novo ou não. É Deus quem te honra, é Deus quem... pastor, mas eu dependo disso, sabe, eu vivo disso para sustentar a minha família, porque... Então, se você foi chamado por Deus, Deus vai cuidar de você. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Um dia eu cheguei numa igreja, e eu era missionário, cheguei naquela igreja para pedir ajuda para construir uma igreja, e aí eu falei para o pastor, mostrei a minha necessidade, disse, pastor, a minha necessidade é essa e tal, eu vim aqui pedir uma ajuda à igreja, e aí o pastor falou assim, meu filho, faça o povo chorar e deixa o resto comigo. Faça o povo chorar. Então, eu não fui chamado para fazer o povo chorar. Não é? Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E se alguém chorar, vai ser por emoção, produzida pelo Espírito Santo, ou porque a pregação foi tão desgraçada, miserável, que está chorando de tristeza, que esse pregador é ruim demais, eu estou chorando de tristeza. Então, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado... Foi a palavra que Deus deu? Foi o Espírito Santo quem mandou? Então, é isso que eu devo falar para o povo. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um Senop, Seminário para Novos Pregadores. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar e curtir os nossos vídeos. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus. Vamos ao exercício da semana. Eu quero que você leia o livro de Amós, capítulo 4, versículo 1, e faça uma interpretação desse texto. Pronto, esta é a tarefa desta semana. Até a próxima aula, aqui no Senop, Seminário para Novos Pregadores.